Doutora Fabiola, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas já me sinto íntimo em função do seu carisma, da sua receptividade. Então, o meu público é o seu público, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite, doutor Rodrigo. É uma grande satisfação estar aqui. E geralmente nós começamos da seguinte forma, né? Boa noite a todas, a todos e a todes, porque nós falamos para todos os públicos. E aí eu gostaria já de cumprimentar o senhor por esse curso, o sexto curso intensivo de Direito Condominial, me dizer que eu estou extremamente honrada de fazer parte desse curso, me sinto muito prestigiada, até pelas suas palavras, porque o senhor já anunciou o seu cuidado na escolha dos palestrantes. Então, eu posso dizer que eu estou me sentindo. Queria também cumprimentar o doutor Luiz pela abertura, dizer que eu tenho enorme apreço pela OAB, sou, né, advogada, né, meu registro só está suspenso, não é? Mas somos advogados, né, advogados da sociedade, é esse o trabalho do Ministério Público. Gostaria de dizer também, até para me apresentar um pouquinho, né, eu sou assessora do Procurador-Geral de Justiça, eu sou assessora do Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva, no Núcleo de Inclusão Social, e sou coordenadora do Comitê também de Inclusão Social, que faz parte dos vários comitês instituídos dentro do Gabinete de Crise da Procuradoria-Geral de Justiça. Sou promotora de justiça há 23 anos e também sou mestranda na Faculdade de Direito da USP em Direitos Humanos. Então, a minha experiência com o direito condominial não é uma experiência tal qual a dos senhores, mas a minha experiência com o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela já vem de longa data, e eu acredito que é esse o meu lugar de fala aqui, né? E eu também gostaria de deixá-los muito bem à vontade para que nós possamos discutir, conversar, porque é o primeiro encontro formal que eu trato do estudo do PL relacionado à obrigação, né, de síndicos, administradores, enfim, nas relações condominiais a respeito do tema, em que pese já termos no nosso âmbito de atuação, no Ministério Público, já dialogado sobre isso, e indicado a propositura de um PL no âmbito do Estado de São Paulo a respeito desse tema. E antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu gostaria de contar dois casos que foram muito emblemáticos nos últimos dias, nos últimos tempos, em relação, que tem essa relação da relação do condomínio, da relação de vizinhança dentro de um condomínio e a violência doméstica. O primeiro caso foi que aconteceu no Itaim Paulista. Eu encabeço um projeto que se chama Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, com agentes comunitários de saúde. Nós formamos, né, esses profissionais para a prevenção da violência doméstica, e foi a partir deste trabalho que eu tomei conhecimento de que uma mulher, depois de fazer o pedido de medida protetiva da violência doméstica, o seu ex-companheiro, já obrigado a sair de casa, conseguiu convencer o porteiro a abrir a porta e entrar na casa da ex-mulher, onde a matou. Isso foi muito comovente e as agentes de saúde ficaram extremamente abaladas com essa história, apesar de compreenderem que fizeram o que podiam na medida em que orientaram aquela vítima no sentido dela buscar ajuda. O outro caso foi que eu vivenciei como testemunha. Eu moro num condomínio em Bragança Paulista e logo no início da pandemia estava com as minhas filhas em casa e começamos a ouvir gritos de uma condomínio horizontal, começamos a ouvir gritos da casa da vizinha, e gritos de um homem, eram gritos que sinalizavam uma violência doméstica naquela residência, e minhas filhas de 9 anos de idade começaram a tremer, morrendo, muito preocupadas, e falando: mãe, pelo amor de Deus, o que a gente faz? E aí foi a minha experiência como testemunha, que eu acabei tomando a frente e contato com toda algumas especificidades
essa vivência, né? E esse caso, eu acabei acionando a polícia, fiz o registro do fato nos livros do condomínio. A vítima acabou não buscando, aí não querendo, não assumindo a necessidade de fazer o registro da ocorrência, mas aquele agressor acabou sendo multado pelo condomínio, e depois eu posso contar algumas especificidades sobre isso, que nos preocuparam bastante aqui dentro da nossa convivência. Então, eu queria começar contando esses casos, porque eles mostram a importância desse PL, que provavelmente deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. E só que para falar dessas relações, né, nós precisamos iniciar a nossa fala com conceitos da Lei Maria da Penha, conceitos de violência doméstica. E aí eu preparei a minha apresentação com esse foco, né? Eu vou começar a controlar meu tempo agora, pode ser? Eu já falei bastante, né? Eu ganhei uns minutinhos. Pode, lógico, pode. Tá Então, tá bom. Então, para falar um pouco, sempre a gente começa falando, quando a gente fala de violência doméstica, a gente traz os dados, porque os dados falam por si. E aí a gente traz aqui dados recentes. Esses dados, por exemplo, mostram a vitimização de mulheres, que só no ano de 2018 foram 4.000,7 milhões de mulheres que sofreram agressão a cada hora naquele ano de 2018, correspondendo a 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais. Aqui essa pesquisa, ela apontou violência psicológica. A violência psicológica é uma das mais subnotificadas, mas aqui ela apontou com 12,5 milhões de mulheres, além de outros tipos de violência. O feminicídio, recentemente, no último Atlas da Violência, apresentou uma alta de aqui do lado, deixa eu só colocar aqui, que eu não estou enxergando, 12,4% das mulheres negras e redução das mulheres brancas. Quando nós trazemos esse dado aqui, para além da diferença da questão da interseccionalidade, e de que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil, é preciso lembrar também do mapa da violência de 2015, que apresentou que o Brasil está no 5º no ranking de assassinatos de mulheres. E é sempre quando nós falamos de feminicídio e ligamos a violência nas outras formas de violência, como no slide anterior, nós temos que entender que o feminicídio doméstico íntimo, ele é caracterizado como a última etapa de um histórico de violência contra as mulheres, ou seja, atuar na interrupção dos ciclos da violência é uma forma de impedir feminicídios. E precisamos também olhar não só para o perfil da vítima, mas para o perfil do agressor. O agressor, em 76,4% dos casos, são ainda aqueles que têm ou tiveram relações afetivas com a vítima. Em casos de 2019, apontaram que houve um aumento do volume de agressões praticados por ex-companheiros em 37%. Ou seja, é preciso estar atento também nas relações que se findaram, porque uma grande parte dos feminicídios acontecem justamente no final, ao término das relações. E aí os motivos são variados, e aqui a pesquisa do Ministério Público de São Paulo apontou o inconformismo com o fim dos relacionamentos, os ciúmes, além do fato do agressor estar embriagado. A embriaguez, ela não é considerada a causa, mas é considerada um elemento que potencializa o comportamento violento. Esta pesquisa do Ministério Público também apontou que não são só as mulheres as vítimas atingidas, mas também a maior parte, os seus filhos, em 43%, e também trouxe o dado de que vítimas sem medida protetiva
são mais vulneráveis do que aquelas com medida protetiva. Também é preciso atentar, já que nós estamos tratando de um tema aqui que envolve outros tipos de violência, outras relações, que a violência doméstica ela não acontece somente na relação conjugal. Existem dados que apontam especificidades em relação às meninas, a violência sexual é uma delas, além da mulher idosa, cujos filhos também são apontados como a maior parte dos autores. No âmbito da violência sexual, existe um quadro que aponta a uma grande incidência de vítimas meninas menores de 13 anos de idade. Nota técnica do IPEA trouxe que 50% das 527 mil pessoas estupradas por ano no Brasil são menores de 13 anos de idade e são crimes praticados por autores do seu convívio. 24,1% próprios pais ou padrastos, 32,2% amigos ou conhecidos da vítima. Também não podemos dizer que esse tipo de violência, como aquele do feminicídio, nós colocamos que atinge também os filhos, mas não só quando atinge diretamente, mas quando expõe os filhos, isso também é considerado um tipo de violência, violência testemunhal, só por essas crianças e adolescentes presenciarem esse tipo de violência, o que acontece, logicamente, numa realidade de uma vizinhança, como eu contei no meu caso, ou seja, evitar esses fatos, impedir esses fatos, se posicionar contra isso, é uma forma de educar. A violência doméstica ela tem impactos, não só para impactos a título individual, impactos em relação à saúde da vítima, impactos em relação à empregabilidade da vítima, mas também impactos para socioeconômicos. E eu gostaria de trazer um dado dos Estados Unidos, uma pesquisa, que 5,8 bilhões de dólares é o custo anual total de toda a violência conjugal contra a mulher, e que mais de 1 bilhão foram perdidos com prejuízos à economia em função das vítimas fatais. Os impactos à saúde, eles apontam não só para impactos imediatos, mas também impactos a longo prazo, tendo as mulheres mais vulneráveis a sofrer depressão, e aí a depressão também é um caminho mais curto para suicídios, quase 2 vezes mais de ter problemas com o álcool, além de altas chances de contrair infecções sexualmente transmissíveis. Como não podíamos deixar de trazer aqui dados da pandemia, logo que se iniciou a pandemia, a ONU já havia anunciado do aumento da violência em relação a mulheres, no âmbito do âmbito da convivência doméstica, e logo no início também a Human Rights Watch também falava dos impactos de gênero e apontava o aumento da violência como uma delas. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública recente apontou um aumento dos feminicídios, aí confirmando aquele dado lá no início, mas aqui com um olhar específico para a pandemia, de 22,2%. Mas, por outro lado, alguns tipos de violência reduziu o seu registro. Então, por exemplo, lesão corporal dolosa decorrentes de violência doméstica, estupros de vulnerável, houve uma redução de registros, ou seja, geralmente aquele registro que depende da ida da vítima até uma determinada delegacia, mas, por outro lado, houve um aumento dos chamados da Polícia Militar 190, só em São Paulo, 44,9%. E mais denúncias, inclusive, telefônicas no Ligue 180, e aqui um dado interessante de um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos no Twitter entre fevereiro e abril de 2020, inclusive essa nota técnica do Fórum de Segurança Pública deu como sugestão a criação de campanhas voltadas para condomínios residenciais para que os vizinhos se solidarizem e interfiram caso presenciem situações de violência. E por que isso acontece, né?
acontece desde do aumento, do aumento do poder, do controle do agressor. Logicamente que nós estamos falando de casos em que há situações de violência, então, naqueles casos em que já há situação de violência, aumenta o poder do controle do agressor sobre a vítima, e, por outro lado, diminui as chances dela obter ajuda. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele controla mais a vítima, ela fica numa situação mais vulnerável, o que significa uma situação de maior risco, e quanto maior o risco, maior a possibilidade de feminicídio. Esse é um recorte que nós precisamos fazer, além, logicamente, de aumentar as questões reflexas aí da exposição da violência dos filhos. A Lei Maria da Penha é um instrumento legislativo que serve para responder a essas situações. Ela veio em 2006, faz 14 anos, é considerada um divisor de águas, porque ela vem abalar aí toda uma sorte de realidade brasileira, no sentido da tolerância ao aplacar as formas de violência contra a mulher no ambiente doméstico. E o caso Maria da Penha foi que impulsionou a condenação do Brasil pela OEA a se responsabilizar não só pelo caso dela, mas a adotar providências para aplacar essa tolerância. A Lei Maria da Penha, logo quando ela entrou em vigor, as primeiras, até hoje, né, me perguntam isso, doutora, mas e a Lei João da Penha? E o STF demorou 6 anos, não que o STF tenha demorado, mas foram 6 anos de discussão até que o STF, a partir da ação direta de constitucionalidade, resolveu colocar fim a essa discussão. Não há afronta ao princípio da isonomia, é uma lei de ação afirmativa que veio para resolver, para tentar equilibrar uma desigualdade material para as mulheres. E é uma legislação no sentido dessa compensação, justamente porque a violência praticada contra homens, ela é diferente da violência praticada contra as mulheres. Quando nós falamos da violência praticada contra as mulheres, que ocorre dentro da própria casa, praticado às ocultas, nas ausências de testemunhas, numa relação em que há uma opressão, uma hierarquia, uma dominação em caráter contínuo, com contornos emocionais, no caso da violência contra homens, geralmente ocorre em ambiente público, onde não há testemunhas, aliás, onde há testemunhas, geralmente fatos isolados, sem contornos emocionais. Então, existe uma diferença a justificar, não só pelos altos índices, mas pela própria dinâmica da violência. E dentre as principais mudanças da Lei Maria da Penha, nós podemos dizer aí que foi, primeira mudança, trazer para o cenário de que é uma grave violação a direitos humanos, afastando a Lei 9.099 e também os argumentos da insignificância. Né? Além disso, toda... Opa. Vai no sofá sentar. Desculpa, gente, eu teve uma... Agora sim, obrigada. Além também de trazer o reconhecimento da questão de gênero como ponto essencial para o enfrentamento da violência, provocando até um novo modelo criminal de atuação, segundo a minha colega Silvia Chaquian, rompendo com esse modelo tradicional, né, para que o combate a esse tipo de criminalidade venha aí provocar as causas sociais desta criminalidade. Então, um modelo que pressupõe ações, políticas públicas integradas, que sensibilizem, que conscientizem, que responsabilizem, que capacitem e que envolvam não só profissionais, não só o próprio autor da violência, não só a sociedade, como também todo um sistema de comunicação e de educação dentro da sociedade brasileira. E aqui eu quero trazer que esse foi um dos rompimentos mais difíceis e que até hoje persistem, são o pensamento, né, o que nós chamamos de silenciamento social, que acaba contribuindo para a manutenção dessa ordem, para a manutenção desses altos índices.
como o pensamento de que é uma violência insignificante, um tapinha não dói, ou seja, a banalização da violência, lembrando que a insignificância só foi afastada em 2017 pelo STJ, através de uma súmula, ou seja, até 2017, as teses de defesa mais frequentes no âmbito dos processos de violência doméstica era essa: um tapinha não dói, né? Quando nós estamos falando de grave violação a direitos humanos. Além, obviamente, de todas as frases arraigadas na cultura que levavam à culpabilização da vítima ou mesmo à própria patologização do agressor pela compreensão de que ele perdeu a cabeça, de que ele estava doente, que ele saiu do sério e que quem provocou aquela violência foi a vítima. Então, além da culpabilização, a patologização ou até mesmo a romantização da violência, né? Aquela romantização que levava aí a entender, quando se entende que o ciúme justifica a prática desses atos. E aqui eu trouxe esses dois casos para lembrar da Tatiane Spitzer e também Elaine Caparrós, fatos acontecidos dentro de condomínios e que a imprensa nacional, casos que comoveram o Brasil inteiro, que a imprensa nacional deu luz à omissão de vizinhos no âmbito da realidade da violência que elas sofreram. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 1º, eu gosto de dizer que ela se opera a partir de 4 pilares, né? Além dela ser fundada em convenções internacionais, na Constituição Federal. Quais são os 4 pilares, até para dizer que nós não estamos diante de uma lei penal e não estamos diante da necessidade única e exclusiva de que o direito penal se dê conta de responder a esse tipo de violência. Não. A Lei Maria da Penha fala que é preciso coibir a violência, sim, aí nós vamos precisar nos socorrer do direito penal, mas também preveni-la, mas também assistir a vítima, mas também proteger a vítima. Na verdade, proteger as mulheres em situação de violência, a lei evita falar de vítima para justamente tirar um estigma que possa recair sobre ela. E aí, por quem? Quem que teria a obrigação de se ocupar desses pilares? A responsabilidade é do poder público, mas não só o poder público. A Lei Maria da Penha, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, diz que cabe à família, à sociedade também, esta obrigação, né? Para que a mulher, para que esses direitos, que as mulheres vivam livre de violência e consigam acessar os direitos à saúde, à educação, à liberdade, à dignidade, ao respeito, que eles sejam providos pela família, pela sociedade e, claro, também ao poder público. Então, não temos como, né, deixar de chamar atenção para isso. Omitir é parte do problema. Quem se omite é responsável. É responsável. Não só quem age, mas também quem se omite. E é aqui que nós precisamos, e é dentro desse universo que nós precisamos mergulhar e compreender que quando nós falamos de omissão, não é só omissão em relação à violência que aquela mulher específica sofre dentro do ambiente de condomínio, etc., mas também dentro de uma sociedade que tolera esse tipo de violência. Tolera e encoraja para o que nós chamamos do ciclo da transgeracionalização da violência. Quando vem o PL, né, o PL 2510/20, que agora está na Câmara, e que sofreu várias emendas, quando o PL traz o dever de comunicar à autoridade competente os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e uma das emendas trouxe aí, não só contra a mulher, mas contra crianças, adolescentes, pessoa idosa e pessoa com deficiência, é preciso saber o que é esta violência para que você possa entender qual é a amplitude desse dever de comunicar. A Lei Maria da Penha, amparada também pela Convenção de Belém do Pará, traz a definição do que é violência doméstica contra a mulher. Aqui nós vamos nos restringir um pouco sobre a Lei Maria da Penha, mas ela traz a definição e coloca, baseada no gênero, no seu conceito, justamente para marcar
o caráter, né, o caráter desigual que a história e a sociedade colocou as mulheres brasileiras dentro desse sistema de dominação em que atos de discriminação e violência se naturalizam, se incorporam ao cotidiano das suas vidas. Então, a lei fala o seguinte, que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause, e aí ela já dá o tom das formas de violência previstas lá no artigo 7º, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Veja, sofrimento já também dá o tom que nós estamos também falando de uma realidade de saúde pública, né? Sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. Dentro desse conceito, e partindo para a dinâmica e características da violência doméstica, além de ser uma violência de gênero, quer dizer, expressada para garantir a dominação dentro de uma relação, é uma violência marcada pelo silêncio, um silêncio individual, um silêncio social, porque essa tolerância acaba contribuindo para esse silêncio, mas um silêncio também individual. Estima-se que 30% das mulheres ficam em silêncio, as que sofrem violência, e isso leva à ideia equivocada de que ela é culpada por se manter naquela situação. E quando nós falamos de silêncio, nós falamos daquela mulher que não fala, ou aquela mulher que fala, mas se retrata, ou aquela mulher que vem a inocentar o agressor. Tá? E existem motivos para que essas mulheres permaneçam em silêncio. E um deles, bom, além do medo, além da dependência econômica, da própria dependência emocional, a preocupação que pode acontecer com os filhos, a própria desconfiança das respostas que possam ser dadas em relação a ela, ou ela mesma entender que ela não tem saída, que resta para ela aquela condição. Mas existe também o que nós chamamos da fase da lua de mel, do ciclo da violência, eu vou falar rapidinho para vocês, mas que implica numa dinâmica de reiteração da violência. E esta reiteração é que se coloca aí dentro de uma situação preocupante diante dos feminicídios, considerados a última etapa desses ciclos de violência. É uma violência que adoece, praticada por pessoas acima de qualquer suspeita, ou seja, aquele trabalhador, aquele homem pai, considerado pai de família, que frequenta a igreja, ele figura muito frequente como perfil do autor de violência doméstica dentro de todos os processos criminais que nós temos nas promotorias. Esse ciclo da violência ele foi detectado pela Leonore Walker, uma psicóloga americana, que apurou fases específicas dentro de uma dinâmica de um relacionamento abusivo e que reiteradamente ela implica na escalada da violência. Esse ciclo da violência ele é marcado por 3 fases, eu não vou ficar explicando especificamente elas, mas é importante que vocês saibam, porque às vezes dentro do condomínio, por mais que às vezes aquela mulher venha acionar a polícia, ou ela concorde que se acione a polícia, depois ela se retrata, e aí vem todo o julgamento moral sobre ela, que pode recair sobre ela, porque ela se mantém naquele relacionamento. Isso se explica também por esse ciclo, e isso pode também implicar em qual resposta que aquela mulher vai dar a partir do comportamento do síndico na comunicação daquela ocorrência para a autoridade competente. Os relacionamentos abusivos, eles são marcados por essas fases. A primeira fase é conhecida a fase da tensão, com forte teor de violência psicológica, que na sua reiteração avança, evolui, né, para a fase de explosão, que são aqueles ataques mais explícitos, que geralmente impulsiona aí o próprio pedido de ajuda por parte da vítima, quando ela vai no posto de saúde, numa delegacia, e conta a sua situação de violência. Só que depois, essa fase, geralmente vem a fase em que o homem se arrepende, pede desculpas, diz que não mais vai cometer aquele ato, e ela acaba se retratando, né? Esse é um movimento muito comum
e, logicamente, quem tem um relacionamento de muito tempo, quem tem vínculos íntimos, acaba se curvando a este tipo de manobra, né? Então, este movimento também implica numa série de consequências à saúde dessas mulheres que acabam não conseguindo sair desses relacionamentos sem ajuda especializada, né? Então, a interferência sempre a interferência ela tem que ser adequada, tem que ser baseada no respeito, a gente vai falar um pouquinho disso, mas tem que se compreender que a culpa não é da vítima e que ela está dentro de uma condição em que ela adoece e que ela perde as chances de lutar contra aquela violência. Como eu falei, a violência de gênero está dentro de um complexo em que a sociedade não só estigmatiza as mulheres, inferioriza, nós temos aí na história jurídica até a legitimação da inferiorização do espaço da mulher em uma série de situações, mas a violência ela é uma das expressões da desigualdade de gênero, e a Lei Maria da Penha traz aí, arrola 5 formas, mas eu coloquei a institucional, porque a institucional diz muito respeito ao próprio resultado da Lei Maria da Penha, que é uma resposta de violência institucional do Estado brasileiro no tratar do caso da Maria da Penha, que quase ocorreu a prescrição. E aqui falando um pouquinho do PL, que eu acredito que é o debate que também que vem aí a implicar bastante perguntas, né, e dúvidas. A primeira pergunta, né, que eu vi algumas reportagens, muitos síndicos falando, nossa, ninguém vai querer mais ser síndico, muita gente se posicionando contra essa iniciativa, né? Mas aí fica a minha pergunta, né? Por que a preocupação em denunciar o roubo e a violência doméstica não, né? Quer dizer, se investe tanto em segurança para garantir o patrimônio, por que não investir em solidariedade para garantir que nenhuma mulher, que nenhuma pessoa seja vítima de violência dentro do ambiente que se espera seguro, condominial? E esse PL ele vem a alterar não só o Estatuto dos Condomínios, mas também o Código Civil e o Código Penal. Ele foi apresentado de uma forma, sofreu várias emendas, o Senado aprovou, foi encaminhado para a Câmara. Na Câmara tem outros PLs também, que falam sobre a responsabilidade dos síndicos e também da comunicação, mas especificamente nós vamos falar desse PL. Então, a primeira alteração que pretende esse PL é obrigar que da Convenção dos Condomínios conste algumas obrigações. Então, a primeira obrigação é o dever dos síndicos, de comunicar à autoridade competente os casos de violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha, quer dizer, segundo aquele conceito que eu trouxe aqui, e contra criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência. E aqui, dentre esses deveres, esse PL, ele não fala o que é autoridade competente. E aí eu até poderia problematizar isso com vocês, mas lá depois a gente vai ver algumas regrinhas que foram introduzidas numa das emendas, numa alteração para o Código Civil, e explica um pouquinho o que seria esta comunicação. Mas aqui não fala qual seria essa autoridade competente. E quais seriam os casos de violência doméstica e familiar, né? Seriam os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha, que envolve aí desde das relações conjugais até as relações que envolvem filhos, né, entre parentes, entre pessoas que convivem naquela residência, mas que não necessariamente sejam parentes, mas que hajam uma convivência permanente, o que pode, inclusive, implicar numa responsabilização de um profissional, de uma cuidadora que seja contratada naquele ambiente, na aplicação da Lei Maria da Penha. É preciso destacar que a Lei Maria da Penha abrange as relações homoafetivas femininas, né? E é preciso também dizer que mulheres trans também são
consideradas mulheres para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, porque se reconhece, a partir da sua identidade de gênero, como mulher. E aí, a pergunta, o síndico poderá transferir os poderes de representação ou as funções administrativas para outrem? Sim, existe uma mudança proposta no Código Civil, de que ele pode transferir para outro, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, desde que aprovado em Assembleia e desde que não seja vedado por convenção, mas não afasta a responsabilidade pela obrigação de comunicar, porque ela é compreendida como solidária, né? E aí vem isso foi alterado pela emenda. Na verdade, nós estamos estudando um PL, né? Tudo pode mudar, né? Mas aqui eles dão algumas diretrizes, né? Do que seria essa comunicação. Então, uma comunicação que deve ter um tempo mínimo, né, máximo para sua realização, ela tem que ser imediata, um prazo máximo de até 48 horas, obviamente que se conta a partir do conhecimento dos fatos. E aqui nós precisamos fazer aqui um contraponto, porque aqui fala da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, mas nós não podemos ignorar que nas situações de flagrante é recomendado o acionamento da Polícia Militar 190, tá? Também coloca aí esse PL como deveres dos condôminos, então, quer dizer, colocou ali a convenção, o dever do síndico, mas também impõe para os condôminos, locatários ou possuidores o dever de comunicar, né? O dever de comunicar quem? O síndico, mas também existe aí o dever de comunicar situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o dever não é só do síndico, o dever também é do condômino, também é do locatário, também do possuidor. No meu caso, naquele caso que eu contei, eu fui lá, acionei, comuniquei o síndico e eu mesma acabei acionando a polícia, eu estava ali praticamente cumprindo esse dever que essa lei, esse PL pretende aí transformar em lei. E, obviamente, o dever de não utilizar a unidade de forma a prejudicar o sossego, a segurança e a salubridade dos demais condôminos. Eu acho isso interessante, porque no meu caso específico, era um caso em que o agressor ele xingava a mulher. Ela não foi agredida fisicamente, era uma ofensa, e era um caso de injúria, era um caso de uma injúria cuja ação penal é privada, e ela não quis fazer o registro, era um direito dela. Mas nós não podemos deixar de problematizar o fato de que ele perturbou o sossego, né? Então, isso justifica a penalidade administrativa que foi aplicada. Inclusive, no meu entender, pode justificar, inclusive, a prática de contravenção penal, né? E também podemos, na medida em que o fato foi praticado dentro de uma exposição de crianças, também poderíamos aí pensar no crime do Estatuto da Criança e Adolescente, que é constrangimento de criança e adolescente a vexame, ou exposição criança e adolescente a vexame ou constrangimento. As pessoas da mesma unidade também têm o dever de comunicar, e a penalidade aqui é uma penalidade administrativa, né? A previsão de uma multa, e aí vai depender do que for previsto ali dentro do âmbito da convenção. Essa prerrogativa também do síndico foi incluída por emenda, a prerrogativa do síndico de, em caso de flagrante ou ciência prévia da medida protetiva, a entrada e permanência do agressor nas dependências do condomínio, devendo comunicar o fato imediatamente à autoridade policial. Aqui, eles já colocaram como uma prerrogativa do síndico acionar, aliás, impedir a permanência, a entrada e a permanência do agressor, o que me parece aí que saiu dentro daquele dever de comunicar, mas sim como uma prerrogativa do síndico. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Em relação à administração do condomínio, né? Cria a obrigação do síndico em comunicar os casos, mas também a obrigação de dar publicidade à vedação dos casos de violência e de dar publicidade à recomendação
dos condôminos em comunicar às autoridades competentes. Quer dizer, não falou em dar publicidade, a recomendação aos condôminos em comunicar o síndico, mas fala dos condôminos em comunicar às autoridades competentes, né? Eu acredito que isso deva ser um ponto aí, um pouco contraditório, mas seria recomendado que essa publicidade também abarcasse a necessidade de que os condôminos também comunicassem o síndico. A penalidade para o síndico, se não comunicar, primeiro uma advertência e depois a destituição automática. O condomínio que acaba respondendo, pagando uma multa, ou seja, no meu entender, o condomínio acaba tendo a obrigação de fiscalizar, né? Porque senão ele mesmo terá que pagar a multa. Então, acaba criando, inclusive, uma obrigação da administradora que acaba sendo contratada. Não sei o entendimento de vocês, a gente pode discutir um pouquinho isso, né? E aqui teve uma das emendas, falou se não há intenção, né, se não houve intenção dolosa na não comunicação, então não ensejaria esta responsabilização. Também prevê uma alteração no Código Penal. Na verdade, essa alteração é uma alteração mínima, me parece que ela é mais simbólica, porque ela só vem a acrescentar a vítima de violência doméstica e familiar dentro do âmbito do conceito do crime de omissão de socorro, mas essa obrigação ela já existia, ela já existe mesmo sem essa referência. No meu entender, ela é mais simbólica. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que que é abarcado pelas medidas despenalizadoras da Lei 9.099, ou seja, desde a transação penal e a depender da ausência de determinados requisitos, ou da presença de outros, a suspensão condicional do processo. Eu fiz aqui um levantamento de todas as legislações estaduais em vigor que acabaram incluindo essa obrigação. Elas divergem em algumas nuances, algumas vêm a colocar a obrigação apenas no âmbito da pandemia, outras apenas o dever de divulgação, não o dever de comunicação, mas eu fiz esse apanhado. Então, Pernambuco, Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, e tem projetos de lei em andamento, Maranhão, aguarda sanção, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo foi vetado, e aí esse aqui problematizou a questão da autonomia da vontade da vítima em denunciar, quer dizer, obriga o síndico a comunicar como é que fica a autonomia da vítima. No Espírito Santo foi vetado por esta razão. No Rio de Janeiro, apenas foi criado o dever de divulgar e a própria lei indica aí qual o que deve conter neste material de divulgação. Eu queria trazer aqui algumas reflexões com vocês, né? Me parece que a objetividade, né, dessas mudanças não diz respeito apenas ao enfrentamento da violência, né, no âmbito daquele relacionamento, do âmbito da Lei Maria da Penha, mas também no âmbito das relações de vizinhança, né? Na verdade, quem seria o beneficiário? Seria toda a vizinhança residente neste condomínio, inclusive o síndico, né? A autonomia da vítima, como é que fica a questão da autonomia da vítima? Essa é uma das maiores discussões, né? Inclusive, houve uma mudança na lei de notificação compulsória voltada a profissionais de saúde, nos casos de violência contra a mulher, em que uma legislação coloca como obrigação do profissional de saúde fazer uma comunicação imediata para a polícia. Hoje, nós mesmos do Ministério Público emitimos uma nota técnica contra isso, obviamente que diante aí de uma relação de sigilo profissional, o que não se aplica dentro desse ambiente que nós falamos, né? Obviamente que quando é uma situação de flagrante, isso não vai implicar numa ofensa à autonomia da vítima, porque vai ser a vítima quem vai fazer aí, que vai ser instada, né, a dizer como aconteceu o fato, e, de uma certa forma, essa autonomia vai ser respeitada, porque ela deve ser
deve ser uma relação entre ela e o sistema de polícia criminal, e o síndico não tem a obrigação de fazer uma análise, né, técnica das situações de risco, tal qual nós interpretamos dentro do âmbito da relação do profissional de saúde, quando essa lei exigiu a comunicação automática. Aí falam também, bom, mas essa obrigação já existe, ninguém vai ser síndico, né? Bom, mas se já existe, né? Por que nós temos aí diversos casos em que a omissão foi um fato e que essa omissão pode, inclusive, ter sido um fator aí primordial para que aquela vítima não pudesse ter sido socorrida. Então, obviamente, nós estamos diante de uma obrigação que já existe, mas é preciso tornar mais claras essas regras e as penalidades e a imposição dessas penalidades para que, de fato, essa obrigação seja uma realidade que já é imposta na Lei Maria da Penha. Eu entendo que não se discute aqui a inviolabilidade do domicílio, porque não é esta a obrigação imposta, a obrigação é de comunicação. Obviamente que quando nós falamos das situações de flagrante, seria possível a inviolabilidade, porque nós estamos diante até de uma defesa da outra pessoa, mas não é isso que se discute no PL. E qual é o limite do meter a colher? O limite do meter a colher é claro, não se omitir, comunicar, divulgar, um papel educativo e um papel de responsabilidade social. E aqui algumas dicas. Sou testemunha e agora? O que fazer? Né? Porteira testemunha, o síndico acaba sendo uma testemunha, ou o vizinho, enfim, o que fazer? Então, sempre observar o sigilo da denúncia, evitar a exposição da vítima, evitar a exposição do autor da violência, porque dentro do ambiente de convivência, inclusive houve uma das emendas, ela trata disso, que inclusive, caso haja uma exposição que venha a implicar numa exposição de ataque moral daquele casal ou daquela mulher, que isso pode seja uma responsabilização. Então, é importante observar o sigilo da denúncia, não querer se envolver é um problema, omitir é parte do problema, cuidado com a justiça pelas próprias mãos, isso a gente sempre fala, porque pode ser que tenha alguma situação em que há uma revolta e que se resolve aí responder pelas próprias mãos. E lembrar que testemunha não tem a obrigação de mediar, não é o camarada que vai resolver, que vai interferir na vida daquele casal. O síndico não deve fazer o papel de mediador, não deve fazer o papel de juiz, de julgar o que aconteceu na vida daquele casal. No meu caso aqui, o síndico falou para mim, mas doutora, a mulher, ela provoca, eu ouço. Não incumbe ao síndico esse julgamento, ele não é juiz, ele não é policial, e nem ele vai ficar tentando mediar. Essa tentativa de mediação, inclusive, é uma tentativa de mediação histórica, né, dentro do ambiente da justiça criminal, quando a polícia militar, né, chega num atendimento, fala que é briga de casal, que é mera desinteligência, e tenta fazer essa mediação. Isso é uma violação a direitos humanos, é considerado uma violência institucional. Socorrer aqui, e a vítima, como ajudar? Além de comunicar, é possível ajudar? Sim, é preciso compreender que aquela vítima, aquela mulher, ou mesmo quando nós falamos de crianças, né, pessoas idosas, é preciso socorrer, é preciso proteger, é preciso acolher, não prejulgar, né? E, se possível, que o condomínio esteja preparado para isso. Se possível, que proteja, colocando, eventualmente, numa situação de flagrante, que coloque aquela mulher num lugar seguro, a cabine da portaria, ou, eventualmente, um apartamento SOS. Né? A importância desse acolhimento, né? Se ela quiser contar, ouvir o relato, demonstrar receptividade, não duvidar do relato, não incumbe a nós, né? Duvidar do seu relato e julgar, orientar. É importante orientar que ela seja encorajada a fazer o registro, a pedir medidas
protetivas, né? Não só para que ela não né, para sua própria segurança, mas também porque a própria medida protetiva ela pode ser um instrumento que eu digo assim de meio termo, né, de não chegar num extremo, e que o condomínio consegue contribuir na fiscalização. Se houver botão do pânico, se houver algum outro sistema de tecnologia, vale a utilização, eu acredito que, mas a lei fala de comunicar, então nós não podemos entender que o botão do pânico substitui o dever de comunicar. É importante registrar tudo, quando o condomínio registra tudo, ele também está se protegendo para provar que ele está cumprindo com a sua obrigação, que não está se omitindo. Vamos lá. E o que poderia acontecer com o agressor? Muitos têm dúvidas sobre isso. Não sei se é o caso, se vocês querem que eu fale um pouco sobre isso. Mas ele tem que responder pelo crime. Como eu falei, não adianta tentar mediar. Se ele for preso em flagrante, ele vai ser encaminhado para audiência de custódia. O juiz vai analisar se converte a prisão em preventiva. Muitas vezes, o juiz libera e concede a prisão preventiva de forma automática, ainda que a vítima não tenha feito o pedido da medida protetiva. E aí vale a sugestão de que o síndico seja comunicado da existência dessa medida protetiva para impedir, para que contribua na sua fiscalização, né? Diz ali, o síndico não é obrigado a fiscalizar, mas se comunicar e o condomínio não respeitar, aí sim é passível de responsabilização. Além, obviamente, da indenização por dano moral e toda a responsabilidade administrativa que possa advir, civil, que possa advir dessa prática. Existe na Lei Maria da Penha a previsão do encaminhamento do agressor para os chamados cursos de responsabilização, ou espaços em que se permite a que esses autores pensem, repensem, analisem as suas situações. Existem projetos que fazem isso para questionar aí toda a construção social sobre masculinidades e feminilidades, e em alguns lugares esses cursos funcionam, mas não é regra, tá? Temos também, dentre as medidas protetivas de urgência, vale lembrar que as medidas elas não são fixadas em um rol taxativo, é um rol amplo, e as mais comuns é a proibição de aproximação do agressor, a proibição de ter qualquer contato com a vítima, e aí, a depender da decisão, inclusive com testemunhas familiares, é possível que um síndico arrolado como testemunha seja beneficiado com a medida protetiva. É possível que um vizinho seja beneficiado com a medida protetiva, por extensão, tá? Além de proibição de frequência a determinados lugares, etc, etc. Últimas reflexões aqui, que eu vejo que, para além da comunicação, para além das obrigações, é importante educar. Acredito que o investimento na educação seja tão mais importante do que o da comunicação, né? Qual é o papel educativo que se opera dentro do ambiente de um condomínio? No condomínio onde eu moro, nenhum. Quando eu fui conversar com o síndico, ele disse, aquele casal já não é a primeira vez, mas nunca ninguém adotou a postura de fazer um registro de ocorrência, nunca ninguém adotou a postura de trazer um informativo, nunca ninguém tinha sequer adotado a postura de meter a colher e de penalizar administrativamente, pelo menos, aquela pessoa. Então, o papel educativo é um papel tão mais importante. Então, fica aí essa reflexão para que se invista nesse papel. O papel educativo de não estigmatizar a vítima, o papel educativo de falar de violência, o papel educativo de gerar a cultura de paz dentro do ambiente do condomínio. Aqui eu coloquei alguns lugares para quem se pode socorrer: Polícia Militar, Centro de Atendimento à Mulher, Prefeitura. Não sei se vocês, depois eu posso disponibilizar aqui a apresentação.
Mas eu também indico aqui, nós temos materiais do Ministério Público, é possível acessar o nosso site, na nossa cartilha, tem um informativo para profissionais de saúde, mas também tem esse cartaz que nós fizemos para os casos de violência contra a mulher e nos casos, obviamente, também dentro do ambiente de condomínios. Então, fica aqui disponível para todos vocês, se quiserem utilizar esse material. Então, aqui fica a minha pergunta, né? Será que nós esperamos apenas efeitos simbólicos, né? Caso esse PL seja aprovado, vai depender do nosso comprometimento. Essa imagem aqui que eu trago para vocês é uma imagem de uma criança que fez o desenho da sua família num exercício na sua escola. Então, isso mostra muito qual é o ambiente que nós estamos. Nós estamos num ambiente de um tipo de violência que não atinge apenas as mulheres, mas atinge também as crianças, machuca a família inteira. Então, nós precisamos mudar a nossa realidade, mudar as próximas gerações. Então, queria agradecer e estou aqui disponível para as dúvidas, para esse bate-papo, se podemos chamar assim. Só uma dúvida rápida aqui. Deixa eu ligar meu vídeo. Aqui para vocês me verem. Estão conseguindo me ver? Só uma dúvida rápida. O seguinte, eu sou síndico, tá? De 3 condomínios aqui de Recife, Pernambuco, certo? E a gente já tem a nossa lei estadual já, foi a primeira lei estadual, né? Nesse sentido. E assim, eu já me deparei assim, aqui dentro de um condomínio e de outro. São 2 condomínios que eu tenho esse tipo de problema, que eu saiba, né? Que é tangível, né? Que a gente consegue ver e receber denúncia de moradores e tudo mais. Aí o que acontece? No condomínio que eu resido, eu também sou síndico. E aqui é muito, muito constante, assim, sempre final de semana, sexta-feira, sábado, sabe? A gente tem os horários que isso acontece. E todas as vezes que aconteceram casos de agressão, e agressão, assim, que eu já presenciei como testemunha, tá? E o agressor saiu, foi pegar o celular da vítima no chão do hall do prédio, que ele tinha jogado pela janela, e ele foi e desamassou a grade da janela, que ele tinha espremido, apertado a cabeça da vítima contra a grade que tinha na janela, sabe? Isso eu vi, ele desamassando a grade da janela e pegando o celular no chão. Eu chamei a polícia, esse caso aconteceu mais ou menos meia-noite e 5, quando eu comecei a receber as denúncias dos moradores. Eu chamei a polícia, isso não é a primeira vez que acontece, tá? Nesses casos é um 190 direto, né, por conta que está acontecendo. Aí eu chamei a polícia, 190, os policiais vieram, o problema, tá? Aí a problemática da ação. Anotei, eu faço sempre um registro disso, para deixar guardado, para depois, qualquer coisa do vier, não, o síndico não foi atrás. Liguei para o 190, os policiais chegaram 2 horas depois, tá? Isso aí, 2 horas depois, ainda bem que não ocorreu o pior, mas ela estava sendo agredida. Entendeu? Ainda bem que não ocorreu o pior. Mas eles chegaram 2 horas depois, e no momento que eles chegaram, eu esperei até 1h30, mais ou menos, e acabei pegando no sono. Certo? Pedi pro porteiro, me interfona. Ele ainda tentou me interfonar, só quando eles chegaram 2 horas da manhã, mas não consegui acordar mais. Aí o que acontece? Os policiais simplesmente chegaram, ficaram na vaga de deficiente do prédio, dentro do carro, deu meia hora e eles foram embora. E avisaram o porteiro o seguinte: não, a gente não quer chegar lá, porque depois a vítima vai dizer que não chamou a gente. E isso não foi só uma vez, tá? Várias outras vezes, a polícia simplesmente, assim, toda vez que eu tento ligar para o 190, a polícia não resolve. Não vem, ou chega e não quer entrar, diz que não foi a vítima que chamou, entendeu? E assim, aí, quais os outros pontos? Aí eu ligo para o 180, faço uma denúncia mais formal, né? Explico todo o ocorrido, e eles fazem um registro lá no 180, mas também que tem uma denúncia mesmo, que eu achei bem grave, que eu fiz há uns 3 meses, e não existe nada, sabe? Eu continuo a passar pelo agressor diariamente, sabe? Quando eu estou pelos áreas comuns do condomínio, eu continuo vendo o agressor diariamente, passando por mim, eu dando bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Continuo passando e não vejo mudança alguma. E
o ato continue, entendeu? Ou seja, o problema para mim, no meu ponto de vista, o problema desse ponto é o seguinte, é que a gente não tem, a gente tem uma lei que obriga a gente a fazer, mas aí vai ficar naquela constância sempre. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que volta a pergunta para o Alex para ele concluir a pergunta. É importante que as perguntas sejam feitas de forma rápida, porque a gente tem 155 pessoas linkadas online, senão a gente não consegue tocar a programação do curso. Então, peço que o administrador abra, dê mais um minuto para a pergunta e a doutora responde mais uma, duas perguntas para que a gente possa dar sequência. E aproveitar a oportunidade e parabenizar a doutora Fabíola pela brilhante apresentação. Foi extraordinário. Nós somos, infelizmente, também vítimas dessa situação toda, não só em função do Covid. É muito triste a violência. Nós somos pais, nós somos mães, avós e infelizmente, como advogados, a gente se depara em alguns momentos com situações tristes como essa. Então, Alex, por favor, conclua a pergunta para a gente poder dar sequência. Obrigado. Doutora, acredito que foi a conexão dele que caiu, tá? Tudo bem, não tem problema, mas... A gente está tentando reconectar. Você quer pular para uma outra pergunta? Ok, vamos lá. Doutor, se eu quiser, eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da... No meu caso, aconteceu a mesma coisa. 2 horas sem a polícia, demorou para a polícia chegar. E assim, como promotor, qual é a minha orientação? Primeiro, é revoltante isso. Porque a gente faz a nossa parte, só que o outro órgão não faz a sua parte, né? A sua obrigação. Né? Por isso, quando a Lei Maria da Penha, né, ela traz a atuação em rede, né, traz a obrigação, né, de que todos a área de segurança, que a sociedade civil atue de forma coordenada e articulada, que ela tenha que funcionar. Porque se a falha acontecer, e se a falha foi por causa da demora da polícia, essa polícia vai ter que ser responsabilizada. Só que para ela ser responsabilizada, qual é a minha orientação? Bom, primeiro, enquanto síndico, enquanto ele adotou o dever de comunicar, ele cumpriu com o seu dever, certo? Agora, se ele quiser provocar essa responsabilidade da polícia, aí nós podemos aí sugerir que vocês encaminhem essas informações para a Promotoria de Justiça, que é a promotoria que fiscaliza a atuação da polícia. Senão a gente não movimenta a máquina. E eu concordo que é revoltante isso. Agora, se para o síndico é revoltante, para a vítima muito mais. Para a vítima muito mais. O que nós não podemos é realmente nos omitir. Então, e isso não pode ser motivo para nos desencorajar a continuar cumprindo o nosso dever. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Obrigado. Acho que o Alex está... Acho que reconectou, está no microfone, não vejo mais a imagem. Sim, está no microfone, está liberado o microfone. Estou no microfone, está liberado, é porque tinha sido bloqueado o microfone, eu estava sem conseguir desmontar aqui. Muito obrigado, doutora Fabíola, era essa mesmo minha dúvida. Assim, o que a gente pode fazer mais para agir, sabe, para denunciar esses casos que o outro órgão, né, porque é uma rede, né? Se a gente funciona, o outro não funciona, quebra, né? Ou seja, para o outro fazer com que o outro órgão funcione também. Muito obrigado e parabéns pela palestra, foi sensacional. Nós infelizmente temos problemas institucionais, mas isso não pode impedir que cada um faça a sua parte. Então, eu tenho visto, eu tive inclusive com o senador numa live tratando sobre o PL proposto por ele que tem uma história triste também de violência. A filha dele veio a falecer em função de um roubo, enfim, que também são situações extremamente preocupantes no país, índices de violência, mas isso não impede que cada um faça a sua parte. E muito mais triste do que um síndico num estado onde ele corre um certo risco,
é muito pior uma pessoa que está dentro da sua residência incapaz de se manifestar e sofrendo violências, e algumas vezes por anos sendo estuprada por um longo período. Isso é inconcebível numa sociedade, é inconcebível para pessoas que têm qualquer tipo de decência, e nós temos um papel fundamental como síndicos, advogados, gestores, homens públicos, mulheres públicas, para coibir qualquer prática de violência contra quem quer que seja, para buscar um equilíbrio na nossa coletividade, coibindo qualquer situação que esteja errada. Não vejo outra obrigação senão essa como principal, para que possamos assumir a função de gestores, para que possamos assumir a função de advogados e homens públicos. Temos mais perguntas, Fernanda? Seu microfone está fechado, Fernanda. E... Rodrigo? Oi, diga, Frederico. Posso perguntar rapidinho? Lógico. Doutora Fabiola, boa noite. Sou Frederico, síndico profissional também. Bom, de tudo que foi exposto com relação à responsabilidade do síndico no momento da denúncia, ou no momento de passar isso para uma autoridade competente para que possa ser resolvido, eu, como síndico, fiz todo o papel, entrei em contato com a polícia levou a pessoa, levou para a delegacia, enfim. Todo o trâmite foi feito. A mulher voltou para casa e o marido ficou na delegacia ou no juiz, enfim. Eu posso impedir, quando o marido for liberado da delegacia ou do juízo, eu posso impedir que ele entre no condomínio para que eu evite uma reincidência ou uma nova agressão, ou eu, como síndico, eu não tenho esse poder de fazer isso com a pessoa sendo o proprietário do apartamento? Posso responder, doutor Rodrigo? O senhor prefere coletar as perguntas? Não, lógico, doutora. Não pode, né? Na verdade, assim, só o juiz que poderia determinar aí o impedimento dele voltar para aquele imóvel, que em tese ele seria também possuidor, o proprietário, enfim. O que a emenda trouxe do PL é que há uma prerrogativa do síndico, em sendo comunicado, aí sim adotar a postura de proibição. Mas, para isso, eventualmente, ter uma decisão judicial, que seria uma decisão de medida protetiva, e aí sim você poderia contribuir na fiscalização. Agora, uma coisa que a gente não pode tirar de cenário, né, é a possibilidade de interferência em legítima defesa. Então, se você presencia, vamos supor que, enquanto síndico, aquele homem volte para casa e ali ele volta a praticar algum fato e você aciona a polícia, aquela polícia não vem, você pode interferir naquela situação? Se você interferir em legítima defesa de terceiro, você pode interferir. Mas aí é uma outra situação, não está dentro dessa questão do PL, é uma situação que você intervém para salvar uma vida mesmo, né? Tá, então, caso ocorra uma situação dessa, que a pessoa queira voltar para dentro do imóvel, mesmo sabendo que pode voltar a ter, naquele momento, uma nova agressão, eu não posso proibir, eu não tendo uma ordem judicial, eu tenho que permitir que ele entre. Na verdade, o senhor não é o Por proprietário bom senso, ali, assim, né? Exatamente, né? Tá. Ele tem o direito de ir e vir, nada ali foi cerceado. Tá. Agora, assim, vale aí se acautelar para obter a informação se o juiz não deu aquela decisão. Tá. Né? Eu acho que seria uma dica aí, porque geralmente, na audiência de custódia, quando o juiz libera, ele aplica a medida protetiva. Geralmente. Só que até o agressor...
existe um trâmite aí, ou vamos supor que ele não seja preso, né? Em algumas situações, a vítima, bom, ele não foi preso, mas ela pede a medida protetiva. E, eventualmente, nesse interregno, vamos supor, ela pede a medida protetiva. Até o juiz julgar, esse é um momento de risco. É um momento que nós, quando nós orientamos as vítimas, a gente fala, olha, às vezes o juiz ele tem 48 horas para decidir. Nessas 48 horas, você pediu para que ele fosse afastado. O juiz ainda não decidiu. O que você vai fazer nessas 48 horas? Entende? Aí a gente pede para adotar algumas medidas de segurança. Dentre as medidas de segurança, ou buscar um acolhimento em determinado lugar, ou, eventualmente, ela impedir a entrada dele. Mas aí é ela como proprietária que está pedindo. Entende? É ela como proprietária. Aí ela troca a fechadura e tudo mais. Mas não é o condomínio que vai impedir. Ele não vai entrar na unidade dela, mas na hora comum o proprietário vai entrar. Eu não sei se eu fui clara aqui. Mas eu acredito que a cautela, faz toda a diferença nesse interregno que pode acontecer do juiz demorar para decidir. Bom, doutora, a gente tem mais algumas perguntas. Fabíola, vamos te passar algumas perguntas. Todas as perguntas serão respondidas por e-mail, tá, pessoal? Então, tudo que nós recebemos via chat e por e-mail também serão respondidas aí no decorrer da sexta-feira ou no decorrer da próxima semana, tá bom? Não tem como abrir para todo mundo, como o doutor Rodrigo mencionou, são 150 pessoas ao vivo, fica impossível, senão a gente não consegue concluir o cronograma, tá bom? Mas todas terão um retorno. Vou passar a palavra agora para o doutor Rodrigo. Eu queria só concluir com uma última pergunta. O Antônio Carlos teve uma situação muito parecida no condomínio, onde inclusive tive com ele numa assembleia referente a uma pessoa, um senhor que foi homofóbico, inclusive desferiu tiros contra a vítima. Então, acho que o caso apareceu até na televisão. Então, Antônio Carlos, queria que você fizesse as perguntas para a doutora Fabíola, para que todos também tivessem ideia de casos extremos. Enquanto o microfone é aberto, dizer, pessoal, que sim problema nosso como síndico, como gestor, como advogado, coibir esse tipo de situação. Ninguém quer levar um tiro, mas não dá para deixar o seu vizinho levar um tiro. Nós somos guardiões, o síndico é o guardião da sua coletividade. Lógico que ele tem que tomar algumas medidas, mas a partir do momento que ele aceita o encargo, não tem ônus sem bônus. Não dá para ser promotora sem ter ônus e bônus, não dá para ser advogado. Isso faz parte da vida. Não dá para a gente tomar ou ter algumas posições sem assumirmos algumas responsabilidades. Antônio Carlos, a palavra acho que está com você. Faz a pergunta referente ao tema e depois a gente dá sequência. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite a todos. Nós tivemos um caso, foi no centro de São Paulo, foi muito divulgado na mídia, onde um senhor acabou dando um tiro no rosto em um dos moradores. Isso foi um caso de homofobia. E nós tivemos como síndico, nós somos de uma empresa da Sindicatura Profissional, e a nossa atuação foi justamente dentro do que a doutora Fabíola falou. A vítima teve uma medida protetiva, só que foi em audiência de custódia já emitida essa medida, e o que nós tomamos mediante a evitar que essa pessoa voltasse no condomínio, primeiro foi uma assembleia sugerindo ao judiciário a exclusão social desse morador, né, que isso está em andamento. E a doutora Fabíola falou da medida protetiva, e o que nós implantamos foi a medida de segurança mesmo. A pessoa tentou e ainda tenta entrar no condomínio, e nós tiramos a biometria dele do acesso, e eu perguntaria para a doutora Fabíola, mesmo tirando a biometria, tirando o acesso, tomando essas medidas de segurança, essa pessoa ainda está insistindo em entrar no condomínio. E uma dessas vezes nós chamamos a polícia e autorizamos a entrada dele com a polícia para pegar roupas e remédio que ele tinha na unidade dele.
e estamos ainda insistindo nisso. Teríamos ou não algum problema com o judiciário em relação a isso, porque o advogado dele liga para nós constantemente nos ameaçando, ou não? Não estou ouvindo. Está liberando o microfone dela, ela só precisa aceitar. Agora sim. Eu quase que comecei a falar em Libras aqui. Olha, eu acho que quem vai estar com o problema é o advogado que ameaça o senhor, né? Quanto mais o senhor registrar isso, melhor, porque daí já vira coação no curso do processo, entende? Porque esse senhor já está respondendo por um processo. Ele ameaçar o senhor, provavelmente, não sei se o senhor é testemunha do caso, mas pode ser um crime mais grave ainda, né? Então, eu acredito assim, registre tudo. Eu acho que o que o senhor está adotando é uma medida para impedir que aquela pessoa venha a reiterar a prática. Ela adota uma conduta ameaçadora, ela perturba a tranquilidade, né? Eu acredito que o senhor está adotando uma postura em nome de todos os condôminos, mas fica dentro daquele limite. Eu não vou dizer assim, que depende, que precisa muito analisar as condições de risco que aquela pessoa adota, ou que aquela pessoa provoca, para falar de razoabilidade da conduta do síndico e proibir o proprietário de entrar na sua unidade. Tá? Caso haja alguma dúvida, sugestão é que o advogado do condomínio, né, solicite ou intervenha pedindo para o juiz a proibição, porque em nome do condomínio ele está abalando a segurança dos demais moradores. E está mesmo, porque a pessoa que faz escândalo, ela acaba perturbando o sossego dos demais, né? Eu acredito que isso já é justificativa. Inclusive naquela extensão das medidas protetivas. Talvez, porque às vezes a vítima pede a medida protetiva, então ela pede, por exemplo, para não se aproximar dela. Tem juiz que aplica 100 metros, tem juiz que aplica 500 metros, né? 300. Então, e assim, 300 é pouco, né? Eu acho pouco, tem que colocar 1 quilômetro. Aí não incomoda o senhor, entendeu? Não tem que se aproximar, não tem que se aproximar. Se ele se aproximar no raio de 1 quilômetro, ele já está descumprindo a medida protetiva. Então, eu acredito que a questão aí é provocar a vítima dizendo que, olha, ele está fazendo isso, ele está tentando entrar aqui, ele está muito agressivo. Isso já denota a personalidade agressiva dele, isso contribui, essa informação é importante para o processo, provavelmente vai pesar no momento de uma condenação, caso assim seja reconhecido, né? Mas eu acredito que tenha que ter o bom senso e analisar até que ponto o senhor está, de fato, garantindo que não haja risco para os moradores do condomínio e que seja algo além da relação individual daquele autor com aquela vítima. Olá, pessoal. Então, queria novamente agradecer a doutora Fabíola. Acabei, na correria, não lendo o brilhante currículo dela, vou fazer uma ressalva rapidamente. Doutora Fabíola Sucasas é diretora do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, promotora de justiça em São Paulo, assessora do Núcleo de Inclusão Social do CAL, Cívil e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo, ativista LGBTI e autora do programa Prevenção da Violência Doméstica, com estratégia de saúde da família implantado na capital paulista e cidades do litoral e interior do estado, e a iniciativa teve menção honrosa no Prêmio Inovar 2016 e atingiu 184 mil famílias visitadas por 850 agentes orientados pelo Ministério Público de São Paulo. Doutora, essa é parte do seu currículo, lhe agradeço imensamente, foi de grande valia, para mim também foram informações
preciosas e mantemos o nosso compromisso de levar informação e de tornar aí um mundo melhor e passando aí um aprendizado no direito condominial. Lhe convido, se tiver disponibilidade, a acompanhar o curso hoje e demais dias, e com certeza em novas oportunidades quero poder contar com a doutora. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada a todos, todas e todes. Dizer que fiquei muito feliz, estou aprendendo com vocês, acho que essas experiências práticas enriquecem, né, a nossa pesquisa sobre o assunto. E é isso, deixar o recado da solidariedade, o recado para que nós realmente nos movimentemos para mudar, porque, na verdade, ninguém quer viver numa sociedade com violência. Se tanto lutamos para não termos violência patrimonial, é hora, mais do que a hora, de metermos a colher para também não termos violência doméstica. Então, fica o meu abraço fraterno, e contem comigo, se precisarem. Meu e-mail é fabiolasucasas@mpsp.mp.br. Doutor Luiz, um abraço também para o senhor. Parabéns, doutor Rodrigo, pelo curso. Eu, infelizmente, vou ter que sair, mas desejo boa sorte a todo mundo.